O Palmeiras fechou a temporada de 2022 com 3 títulos conquistados. Teve a troca na presidência e nesse ano também o time mostrou um futebol diferente de temporadas anteriores. Então, não sai daí pra gente conferir um resumo da temporada de 2022 do Palmeiras. A temporada de 2022 do Palmeiras foi mais uma para entrar para a história. Aliás, nos últimos anos o clube está sempre brigando por alguma coisa, seja a Copa do Brasil, Libertadores ou Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Palmeiras está indo longe nos principais torneios que é possível disputar. A temporada de 2022 não foi diferente, foi mais uma para deixar o torcedor alviverde feliz. Antes da gente ver como foi essa temporada, é legal a gente dar uma passada rápida pela temporada de 2021. Nesse ano, o clube chegou ao seu tricampeonato de Libertadores, quando venceu o Flamengo na final por 2-1. É válido lembrar que em 2020, o clube venceu a Copa do Brasil e também a Libertadores. Após a conquista da Libertadores de 2021, o clube teve alterações na presidência e em dezembro, Leila Pereira, que também é uma das donas da principal patrocinadora do clube, tomou posse. A temporada de 2022 do Palmeiras começou com tudo, e por ter conquistado a Libertadores do ano anterior, o Palmeiras representou a América do Sul no Mundial de Clubes da FIFA, que foi disputado nos Emirados Árabes. O Palmeiras estreou na semifinal do Mundial contra o Al-Ahly e venceu por 2-0. Rafael Veiga abriu o placar e Dudu fechou a conta. Com isso, o Palmeiras estava na final e o adversário foi o Chelsea. O jogo foi duro e os gols foram aparecer no segundo tempo. Após bola cruzada, Lukaku de cabeça abriu o placar para o Chelsea, mas 10 minutos depois, Rafael Veiga de pênalti deixou tudo igual. O jogo foi tão parelho que no tempo normal nada foi decidido e foi preciso prorrogação. Faltando 4 minutos para o fim da prorrogação, pênalti para o Chelsea, mas apesar da derrota, a atuação e a postura do time durante a final foi de deixar o torcedor orgulhoso. A temporada de 2022 do Palmeiras ainda tinha muito em jogo. Ainda no começo da temporada, o time disputou a Recopa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, que aconteceu na Arena da Baixada, tudo igual, empate por 2-2. O segundo jogo, agora no Allianz Parque, o Palmeiras dominou a partida do começo ao fim e venceu com gols de Zé Rafael e Danilo. Na primeira decisão internacional disputada no Allianz Parque, o Palmeiras conquistou mais um título inédito na sua história, o 4º título sob o comando do português Abel Ferreira. No Campeonato Paulista, o Palmeiras fez uma campanha quase que perfeita. O clube fechou a fase de grupos como líder da classificação geral do torneio e na fase eliminatória o time também foi dominante. Nas quartas, o Palmeiras venceu o Ituano e na semifinal venceu o Red Bull Bragantino e se classificou para a 3ª final seguida do Campeonato Paulista. O adversário da final foi o São Paulo, e no primeiro jogo o Palmeiras foi surpreendido e saiu derrotado por 3-1. Aliás, essa foi a única derrota do Palmeiras no Paulistão desse ano. No segundo jogo, o Palmeiras precisava de 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, mas para evitar a fadiga, o time resolveu tudo no tempo normal. O Palmeiras foi tão dominante que no começo do segundo tempo o jogo já estava decidido. No primeiro tempo, Zé Rafael e Danilo colocaram o Palmeiras na frente e na volta do intervalo, Rafael Veiga marcou o dele e garantiu o Palmeiras à frente da disputa. O resto do segundo tempo serviu apenas para confirmar a atuação quase que perfeita. Rafael Veiga fez mais um gol e garantiu mais um paulista para o Palmeiras. Nas primeiras temporadas de Abel Ferreira sob o comando do Palmeiras, o time ficou marcado pelo seu jogo mais reativo, que gostava e era mais efetivo jogando com espaço, explorando os contra-ataques. Após a final do Paulista, o time começou a jogar mais solto, com toque de bola refinado e o que quase todos esperavam que Abel Ferreira apresentasse, enfim aconteceu. As jogadas começaram a ser construídas desde trás com os zagueiros. Os meias e volantes, além de municiar o ataque, começaram a aparecer para finalizar. E o resultado, o Palmeiras começou a aplicar goleadas, principalmente na Libertadores. No torneio, o Palmeiras ficou no grupo A, juntamente com o Emelec do Equador, o Desportivo Táchira da Venezuela e o Independiente Petroleiro da Bolívia. Na estreia da Libertadores de 2022, o Palmeiras goleou o Deportivo Táchira, fora de casa. Na rodada seguinte, novamente uma vitória com folga, dessa vez em cima do Independiente Petroleiro, por 8-1. O resultado foi, entre outros recordes, a maior goleada já aplicada pelo Palmeiras na sua história da Libertadores. Na terceira rodada, 3-1 contra o Emelec fora de casa. Na quarta, 5-0 contra o Independiente Petroleiro, também fora de casa. O time fechou a fase de grupos vencendo o Deportivo Táchira por 4-1 no Allianz Parque. Com isso, o Palmeiras fechou a fase de grupos com um aproveitamento de 100% e garantiu a melhor campanha da fase de grupos da história da Libertadores.
Durante o ano, alguns jogadores deixaram o clube e outros chegaram. Gabriel Veron foi negociado com o Porto de Portugal por 10 milhões de euros e Patrick de Paula foi vendido ao Botafogo por 33 milhões de reais. O atacante uruguaio Merentiel foi contratado do Defensa e Justiça e o argentino Flaco Lopes, ex-Lanús, também foi contratado para reforçar o ataque. Na Copa do Brasil, o Palmeiras chegou até as oitavas de final, quando caiu para o São Paulo nos pênaltis. Nas oitavas de final da Libertadores, o time passou pelo Cerro Porteño do Paraguai, venceu o primeiro jogo por 3-0 e o segundo por 5-0. O Palmeiras quebrou mais 3 recordes no torneio, se isolou com a maior quantidade de vitórias seguidas, se tornou o único clube brasileiro a disputar as quartas de final da Libertadores por 5 anos seguidos. E também igualou a própria marca de 2020, com o ataque mais positivo da história da Libertadores. Pela partida de ida, nas quartas de final, o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro, no Mineirão. No jogo da volta, no Allianz Parque, um novo empate e a decisão foi para os pênaltis. O Palmeiras venceu por 6-5 e chegou à sua terceira semifinal de Libertadores consecutiva. Enquanto disputava as Copas, no Campeonato Brasileiro o time voava, sempre regular e conquistando pontos fora de casa. Na semifinal da Libertadores, o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense. No jogo da ida, em Curitiba, o Palmeiras sofreu a primeira derrota da competição na temporada, ao perder por 1-0. No jogo da volta, logo aos 3 minutos, o Palmeiras abriu o placar com Scarpa e mesmo com 1 a menos, ampliou para 2-0. O Atlético conseguiu chegar ao empate com Pablo e Terans. No agregado, Palmeiras 2, Atlético 3 e o Verdão estava eliminado. Com as eliminações nas Copas, o foco estava todo no Campeonato Brasileiro, e se houve disputa na parte de cima da tabela, foi sempre pelo segundo lugar. O Palmeiras liderou o campeonato quase que de ponta a ponta, venceu partidas fora de casa e conquistou pontos importantes, exemplo contra o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. No dia 2 de novembro, o Palmeiras se sagrou campeão, sem mesmo entrar em campo, com 3 rodadas de antecedência. O time alcançou seu melhor desempenho na história dos pontos corridos. Com 81 pontos, o time bateu as marcas das conquistas de 2016 e 2018, quando marcou 80 pontos. Se tornou o campeão menos derrotado na história da competição, desde o início do formato atual. Foram apenas 3 derrotas em todo o campeonato. Com 23 gols marcados no ano, Rony superou a marca de Gabriel Jesus, que marcou 21 gols em 2016. O trio Gustavo Gomes, Murilo e Luan virou a zaga com mais gols em uma temporada com a camisa do Palmeiras, superando jogadores de sucesso como Júnior Baiano, Roque Júnior e Kleber. Abel Ferreira foi outro personagem a aumentar seus recordes pessoal no Palmeiras e no futebol brasileiro. O treinador português se tornou o segundo estrangeiro que mais comandou o clube, ficando apenas no uruguaio Ventura Campbell. Com os títulos da Libertadores de 2020 e 2021 e Recopa 2022, Abel Ferreira se tornou o treinador com mais conquistas internacionais da história do Palmeiras, sendo também o 4º estrangeiro mais vencedor do futebol brasileiro. E o Palmeiras encerrou o ano com a tríplice coroa, foi campeão paulista da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Felipe Tavares e esse é o canal Bola Total. Se você gostou do vídeo, deixa um like, não esquece de se inscrever e ativar o sino das notificações para você receber os próximos vídeos, beleza? Falou e até a próxima!